Saudações, eu sou o Bernardo Mira, estamos aqui em mais um MiraCast, um espaço aqui para debate, troca de ideias e tirar dúvidas sobre questões de mobilidade, fiscais e saída do estrangeiro do Brasil, basicamente mobilidade global. Eu estou aqui com dois especialistas na parte imobiliária e patrimonial. O primeiro deles é o Rodolfo, CEO da Advestor, e o Leonardo Mira, advogado, professor de Direito, e doutorando pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Direito Patrimonial. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde. Tudo bem, gente? Pessoal, esse podcast aqui, ele visa tirar a dúvida hoje, dessa vez, do estrangeiro que vem adquirir um imóvel do Brasil. Naquele migrante que vem para cá, faz um investimento para conseguir a residência. E aí eu vou trazer um pouco para a realidade do Rio de Janeiro, Rodolfo. O migrante que vem aqui, que quer tirar a residência, precisa ir comprar um imóvel de no mínimo R$1 milhão. É um processo fácil para ele? Quais são os cuidados que ele precisa ter? Olha, não é um processo tão simples. Eu acho que com relação a cuidados a gente pode dividir em algumas áreas, mas assim, começando mais sobre a área comercial, visando investimentos, ele precisa procurar uma região que tenha bastante liquidez, né? Então, em geral, região com bastante liquidez vai acabar sendo um bairro mais conhecido, mais famoso, né? Dentro de uma capital. E eu acho que principalmente um bairro, um imóvel que tenha mais de uma saída, né? Porque às vezes você olha um imóvel que é bom para comprar e é bom para vender. Mas eu acho que como investimento é bom que ele tenha mais de uma saída, por exemplo, um imóvel que ele seja fácil de alugar também, ou um imóvel que ele possa ser usado em aluguel por temporada, ou seja, tenha turismo de lazer ou turismo de negócios. Então, dentro disso, ele acaba reduzindo bastante o risco comercial e tendo uma boa saída ali para um investimento imobiliário. E aí eu acho que com questões relacionadas à área jurídica ou tributária, a gente pode ir conversando aqui aos poucos um pouquinho mais com outros especialistas, né? Rodolfo, e quando você fala assim, das questões que ele precisa ter atenção no momento em que ele está fazendo essa aquisição aqui no Brasil, você já me chama atenção para algumas possibilidades jurídicas que ele deve ter em mente. A primeira delas, na aquisição do imóvel, né? Quando você faz a aquisição de qualquer tipo de bem, né, como um bem de raiz, um imóvel, é muito importante que você tenha um advogado zelando, né, pelos seus direitos, pela lisura daquela negociação que está sendo feita, de forma a proteger o teu patrimônio. Porque, via de regra, quando você adquire um imóvel, você vai precisar fazer uma escritura pública, né, que é feita num cartório, perante um tabelião, uma autoridade ali que tem a competência, a atribuição para poder praticar aquele ato. Mas a verificação daquele imóvel, né, a verificação da história dele, dos proprietários anteriores, de como aquelas pessoas receberam aquele patrimônio, e se de fato ele vai se encontrar ali livre de quaisquer outros problemas pretéritos, né, anteriores, né, em relação àquela aquisição, vai ser muito importante olhar o advogado. E quando a gente olha assim para finalidade de locação de pequena temporada, né, de pequeno tempo, né, pensando em locações tanto para fins turísticos quanto empresariais, também é um outro momento onde uma atenção ao patrimônio e aos contratos que são feitos nesse momento, né, devem ser levados em consideração. Então, de cara, assim, você já me dá 2 pontos que acho que são super legais da gente conversar aqui, da gente ter uma noção de como funcionam para essa pessoa. E é interessante, assim, quando muitas vezes, assim, a gente recebe muita gente lá no escritório que vem para comprar o imóvel, né? E aí a pessoa se anima com a questão de poder pedir uma residência no Brasil e ter um imóvel, mas na maioria das vezes eles não querem morar no Brasil, ele quer ter um imóvel e ficar vindo e voltando. E aí tem o risco que a pessoa muitas vezes não fala nem o idioma, então ela está assinando, ela está depositando dinheiro, está trazendo dinheiro lá de fora. E qual você acha, Rodolfo, assim, qual é a utilização que essa pessoa pode dar para o imóvel em termos de administração do imóvel? Quais os cuidados que ela tem que tomar em relação ao administrador, no sentido dela ter a informação do que está acontecendo no imóvel dela? Eu vejo muito comum nesses casos, né, estrangeiros buscando ter algum tipo de renda com imóvel, né? Eu tenho visto mais saídas para aluguel por temporada do que para aluguel convencional, justamente com essa justificativa de poder utilizar o imóvel também, né?
E aí eu vejo que para aluguel por temporada é muito importante você estar com uma gestora desse mercado, com bastante credibilidade no mercado, se atentar às regras, os pormenores desses contratos, para você poder utilizar o seu próprio imóvel em si. E quando você não estiver utilizando, ele tiver ali a sua receita mensal, mas de uma forma segura, né? Também existem diversos seguros no mercado ali para poder resguardar os seus itens internos ali e os seguros das próprias plataformas ali com relação ao hóspede, quebrar alguma coisa. Então é bem importante você estar atento a essa gestora, no caso de aluguel por temporada, e no caso de aluguel convencional, essas administradoras também maiores no mercado, mais robustas, que podem te trazer mais segurança, né? E aí eu vou fazer uma. Obrigado aí, Rodolfo. E eu vou fazer uma pergunta agora para o Leonardo. Leonardo, eu vejo muito migrante vindo para cá, querendo comprar um imóvel e desejando fazer a compra, muitas vezes, de fora do país. Você entende viável? Como é que é o papel do advogado nessa hora que ele vai fazer a compra? Pode dar um pouco mais de experiência no sentido assim, o que o migrante precisa para fazer essa compra de fora do país? Bom, primeiro de tudo, ele precisa de um representante que esteja muito alinhado aos interesses dele, aos objetivos dele. E, obviamente, ele vai precisar fazer a entrada, o ingresso desse capital de forma legal, correta, né? Utilizando os serviços de mobilidade adequados para isso. Para adquirir o imóvel aqui, ele vai precisar ter um cadastro dele perante a Receita Federal, que seria a adquisição de um CPF, né? Como todos nós aqui, de uma forma, temos. E aí começam os cuidados, né? Porque ele vai precisar de um profissional que esteja apto não só a entender os direitos relacionados, mas como também com a capacidade de transmitir para ele esses direitos relacionados de forma que ele entenda integralmente o que ele está adquirindo, como ele vai poder dispor daquele bem. Tá? Isso começa a ser muito importante já desde o início. E a partir daí vem os passos seguintes, né? Na contratação, por exemplo, lá de uma administração para fins de locação. Como isso deve acontecer? Então, ele vai poder deverá contar com alguém especializado, né? Com os conhecimentos específicos inerentes a essas áreas, para que possa colaborar com ele para conseguir o que ele deseja. Eu já tive alguns casos aqui no Rio de Janeiro, e um deles foi até bem interessante, que a pessoa comprou um imóvel que tinha laudêmio, que era foreiro. E imagina para explicar para alguém de fora do Brasil o que é um imóvel. São vários tipos de laudêmios, né? Então, exatamente. Qual e por que, caramba. E por que o prazo demorava mais, e por que. Mas a compra foi feita à revelia desse conhecimento jurídico. Nossa. Incrível você mencionar isso, né? Porque é muito comum, especialmente quando a gente está diante de um imóvel que é próximo ao mar, né? Ou mesmo numa área que seja. Que tenha algum tipo de proteção para poder determinar que esse laudêmio seja pago a alguma entidade, né? E quando isso acontece, é obrigação de quem está comprando saber. Sim. E aí como é que você descobre que ele é dessa forma, né? O advogado lá que está, de alguma forma, amparando, né, esse estrangeiro, essa pessoa, na aquisição desse imóvel, ele deve fazer as verificações pertinentes à aquisição dessa propriedade. Quando ele faz essa análise, dentre tudo que ele observa, né, desde a qualidade da propriedade daquele bem que está chegando, né, até todas as suas características, essa é uma delas, né? Essa é uma que pode ser percebida pelo especialista. E quando percebida, ele obviamente vai fazer com que ele tenha conhecimento disso no momento da aquisição. Isso precisa estar contabilizado em relação ao investimento que ele pretende fazer. Mas ainda assim, ainda que tenha laudêmio, né? Assim, aqui no Brasil, de uma certa forma, com um câmbio tão desfavorável para a gente como está, me parece que ainda assim é algo de um potencial muito grande para quem é estrangeiro e tem moeda em dólar ou em euro, enfim, com capacidade de investimento aqui. É uma ótima oportunidade. Só para vocês terem uma ideia, quando você está falando aí num Golden Visa em Portugal, que a legislação agora já mudou, você a pessoa, para ter uma residência lá, tinha que pagar no mínimo 500 mil euros quando se tratava de imóvel, né? Nos Estados Unidos, a gente está falando, começando por 500 mil dólares. Quando você fala de Reino Unido, França, a mesma coisa. Quando você traz para o Brasil, aí você está falando de 1 milhão de euro ou libra esterlina. Quando você traz para o Brasil,
R$ 1 milhão, que R$ 1 milhão hoje em dia está muito próximo dos 180 mil euros. Então, assim, não é um grande investimento para uma pessoa que vem com uma moeda forte. E você está falando de uma praça que vai aí da Zona Sul, começando né, Flamengo, Botafogo, mas uma predileção aí que vai de Copacabana até a região oceânica aí da Barra da Tijuca. Então, assim, e o estrangeiro ele vem com esse apetite. Você tem um Rio de Janeiro mega receptivo, e aí eu volto aí para você, Rodolfo, aí para a gente já começar a direcionar para um fechamento. O que você acha no sentido de bom investimento para um migrante, para uma pessoa de fora, com menos risco aqui no Rio de Janeiro? Cara, você levantou esse tema todo, e aí eu pensei muito numa situação que acontece muito, né? Porque o estrangeiro tem acesso à internet, né? Os canais de compra de imóvel ele vai acessar lá do mesmo jeito. E ele também tem essa curiosidade, né? Ele está vendo lá um imóvel, 2 quartos em Copacabana, 800 mil. E por que tem um de 500? Por que ele não vai no de 500? O que acontece? O de 500 existe, ele está à venda. Mas, em geral, esse imóvel está com inventário, está com um monte de dívidas, está com um monte de situação que ele não entende em si, mas para ele é muito óbvio ali. Por que eu vou pagar 800 e tem um de 500 ali, e eu vou gastar 100 com reforma, ele vai ficar 800 mil? Então, o que eu tenho visto no mercado é o estrangeiro com muito apetite nessa comparação, e eu vejo que eu não sei como é que funciona a legislação nos outros países, mas a mim me parece que é muito complexo aqui essa variação de problemas ali, um em cima do outro, né? Porque a gente levantou o tema de laudêmio também. Poxa, tem um laudêmio. Às vezes tem um laudêmio para resolver com inventário, com a dívida de condomínio, e o cara não sabe onde é que ele está se metendo ali. Ele falou, poxa, 500 mil, tô dentro. E ele vai lá e entra nisso, então é uma situação a ser resolvida. Mas, falando para o estrangeiro investir, eu acho que a conta é um pouco por aí, né? De você comprar algo que está mais barato no mercado, para, obviamente, você, além da valorização com o tempo, você ter ali um bem que está depreciado e você fazer alguma melhoria de alguma forma. E aí eu acho que essa é a principal saída, porque na ponta do lápis isso vai dar um retorno bom para você na revenda, bom para você na locação por temporada. Obviamente, partindo daquela premissa que eu falei no início, de zonas com bastante liquidez, né? Esses bairros mais consolidados, mais conhecidos dentro de centros urbanos. E aí, Leonardo, para a gente fazer um fechamento, uma oportunidade dessa, onde você tem um imóvel que ele tem algum gravame, ele tem alguma pendência financeira. Primeiro, como você imagina que o migrante, o estrangeiro, ele acha um bom advogado que possa cuidar desse assunto para ele? E segundo, ele conseguindo encontrar, ele consegue fazer isso com risco baixo? Ele consegue fazer Olha, uma regularização de um bom investimento com baixo risco? olha, Bernardo, ele estava falando, né, e você também aqui fazendo essa pergunta, eu estava justamente pensando nas inúmeras oportunidades que eu tive de poder ver isso na prática, na vida, sobretudo porque as pessoas costumam dizer aqui no Brasil de que esses imóveis que muitas vezes têm essas características, né, de estar em inventário, de ter algum tipo de problema relacionado à sua aquisição que precisa ser resolvido, né, esses imóveis representam muitas vezes grandes oportunidades. Mas essas oportunidades precisam de fato ser analisadas anteriormente por um profissional dessa área. E aí, ele, analisando essas oportunidades, entendendo quais são os riscos envolvidos, alertando essa pessoa que está adquirindo acerca desses riscos, aí sim se torna, de fato, um grande negócio, um bom negócio. Ele precisa entender o tempo que vai demorar para resolver, se vai demorar, os valores envolvidos, os direitos envolvidos. Mas isso é tudo que alguém especializado na área vai poder orientar e trazer para ele. E aí eu fiquei pensando assim, né? Assim, porque você vir para cá buscar imóveis em bairros que, de alguma forma, tem um atrativo diferenciado. Rio de Janeiro é lindo, o Brasil é lindo, né? A gente tem aqui um lugar maravilhoso e não é raro que essas pessoas, né, venham para cá e de alguma forma se apaixonem, ou fiquem, ou queiram ficar, né? E quando isso acontece, né, ele começa a ter um outro tipo de repercussão que eu queria deixar aqui como gancho para um próximo papo nosso, né, que é justamente o quê? Na área, né, dos relacionamentos, né?
quando ele passa a ter algum tipo de relacionamento que deixa de ser um simples namoro, passa a ser uma união estável, e a união estável é tratada de forma diferente no Brasil do que outros países, por exemplo, como Portugal, algo do tipo, trazendo repercussão patrimonial para a vida da pessoa, né? Mas deixa como gancho aqui, para a gente conversar num outro momento, numa outra hora, com mais tempo, porque tem muita coisa, às vezes a pessoa descobre que o que ele comprou não é mais dele, é deles, né? E aí ele precisa saber como fazer com que essas aquisições atinjam de fato os interesses dele, seja de ser só dele, de ser compartilhado, né? Seja a forma que for. Né? Perfeito. Deixa aqui como gancho para a gente bater um papo sobre isso uma outra vez. E vamos falar com certeza isso num próximo Miracast. Queria agradecer primeiro o Rodolfo aí, CEO da Advestor, Leonardo, sócio responsável pelo Mira Advogados, pela presença de vocês, pela essa troca de conhecimento técnico aí que pouca gente conseguiria atingir. Eu que agradeço o convite, Bernardo, super bacana aqui a conversa, bem legal a gente debatendo esse tema que é bem interessante para vocês. Bernardo, te agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com você, debatendo esses temas que são tão importantes, tão caros assim para mim, e espero que eu possa ter apresentado, trazido aqui um pouquinho de luz aí nesses problemas, e estou à tua disposição para a gente bater ter mais conversas como essa aí no futuro. Um abraço. Foi uma honra ter vocês aqui, e você de casa que está assistindo o nosso podcast, mande perguntas, tirem suas dúvidas, sigam a gente nas nossas redes sociais e participem desse espaço de debate para tirar dúvidas sobre mobilidade internacional, mudança internacional, impostos, vistos e tudo que se refere a você ir para outro país ou trazer aí alguém para o nosso Brasil. Obrigado, pessoal.